Você sabia que existe um conflito emocional por trás da doença celíaca, sensibilidade ou intolerância a glúten? Não sabia? Se quiser saber mais, fica aqui comigo que vem muita informação por aí. Olá, eu sou a psicóloga Patrícia Renaldo e hoje vamos falar sobre a doença celíaca, sensibilidade ou intolerância a glúten. Sabe o que é isso? Quem sofre dessa doença ou tem essa sensibilidade ou intolerância sabe do que eu tô falando e o quanto é ruim e desconfortável. Bom, segundo pesquisas, 1% da população mundial tem doença celíaca. E no Brasil, através da Associação de Doença Celíaca, existe uma pesquisa que diz que a cada 600 habitantes tem uma pessoa com doença celíaca. Não é pouca coisa não. Então, o que é a doença celíaca? Bom, é uma resposta, uma reação imunológica do nosso intestino no momento em que a gente ingere algum tipo de alimento que contenha glúten, como farinha de trigo, cereais, entre outros, tá? O que acontece com o nosso intestino? A parede do nosso intestino, ela é como se fosse danificada. Então, ele não consegue absorver todos os nutrientes do alimento e isso prejudica todo o nosso sistema imunológico. A gente não consegue absorver vitaminas, os nutrientes em geral, proteínas, enfim, tudo que a gente precisa para os nossos órgãos funcionarem, né? Toda a absorção acontece no intestino, como eu já coloquei aqui nos vídeos, na maratona sobre o intestino. Vou até deixar linkadinho aqui para quem quiser assistir e não assistiu ainda. No primeiro vídeo sobre o intestino, eu explico bem direitinho como é que funciona aí o sistema do intestino delgado, tá? Fica a dica para ir lá. Então, as pessoas que sofrem com a doença celíaca ou com a sensibilidade ou intolerância a glúten, que são coisas diferentes, a doença celíaca tem a ver com uma questão genética e a intolerância ou a sensibilidade ao glúten tem a ver com uma questão mais de metabolismo, que na verdade as duas vão ter o mesmo conflito emocional, tá? Mas só pra gente poder deixar bem claro que eu não tô falando da mesma coisa. Existem pessoas que apresentam uma pequena intolerância a glúten, eu sou uma delas, inclusive, sou um exemplo. Eu tenho uma pequena intolerância ao glúten, eu posso comer, mas eu me sinto inchada depois que eu como, fico sentindo um desconforto no meu estômago, como se eu demorasse para digerir o alimento, mas não me impede de comer. Eu sei que eu sinto um desconforto, mas eu continuo comendo. Agora, o celíaco, ele não pode comer mesmo, porque os sintomas, eles são muito mais intensos, né? Então, vem aí dor de cabeça, enxaqueca, alergias, dor abdominal, diarreia, vômito. Nossa, muitos e muitos sintomas aí por trás da doença, né? Que tá ligado a questões genéticas. Mas eu já vou explicar um pouquinho sobre isso também. O tratamento em geral para a doença celíaca precisa ser uma restrição alimentar sob o que tem glúten, né? Não tem o que fazer. E a intolerância e a sensibilidade, como é o que eu tenho, por exemplo, é evitar os alimentos, comer o mínimo possível, mas é possível comer. Então, o que acontece, gente? Vamos lá. É bacana a gente entender o que tá, então, por trás desses sintomas fisiológicos que se apresentam através até de uma doença instalada. O conflito emocional que está por trás desses sintomas é o conflito de indigestão, dificuldade de digerir alguma coisa. Então vamos lá, o que pode ser que eu não estou conseguindo digerir? Vou dar alguns exemplos. Eu posso não estar conseguindo aceitar ou digerir, porque está ligado à aceitação, esse conflito. Talvez uma pessoa da família, ou um amigo, ou um colega de trabalho. Não estou conseguindo aceitar a presença dessa pessoa, aceitar a postura dessa pessoa, aonde nós precisamos conviver juntos. E fica um pouco complicado para poder conviver nesse ambiente. Emocionalmente me sinto abalada
Então, eu posso estar aí ativando uma predisposição genética ou então só uma sensibilidade ou intolerância. Ou seja, pessoas que eu não estou conseguindo aceitar na minha vida por alguma razão, ou porque eu me sinto vulnerável, atacado, excluído, enfim, cada um vai ter ali a sua vivência particular, mas está geralmente conectado aí com essa dificuldade de aceitar neste ambiente ao qual eu vivo alguém por alguma razão. Tem algum conflito aí com essa pessoa que eu não estou conseguindo digerir, aceitar, talvez até perdoar, e eu começo a engolir. Então, meu corpo vai se manifestar. Outro exemplo é não aceitar, não digerir alguma situação específica, algum evento que aconteceu em qualquer um desses ambientes, principalmente ambiente de trabalho, profissional ou familiar, ou até num relacionamento de par, um relacionamento íntimo. Então, aconteceu alguma coisa, algum evento que eu não consegui digerir, não consigo falar o que eu sinto, não consigo dar limites, e eu preciso ficar engolindo aquilo, enfim. Então, o meu corpo também pode começar a apresentar, desenvolver os sintomas, mesmo que eu já tenha uma predisposição. Lembrem-se que não quer dizer que o conflito emocional é o que gera a doença. Não, às vezes eu já tenho essa predisposição, principalmente se for a doença celíaca, né, que tá ali já gravadinha no nosso DNA, que tem a ver lá com a epigenética, que vou deixar linkadinho aqui também um vídeo explicando sobre a epigenética, o que é, né, mas são todas as experiências que os nossos, ancestrais, pais, avós, enfim, as pessoas que vieram antes da gente tiveram e ficou gravado no DNA e passa através dos gametas pra gente. Então, tudo que eles vivenciaram no ambiente emocional deles também tá gravado. Então, se eu vivenciar algo aqui fora que eu me sinta vulnerável, pode ser que ative, né, essa memória celular, esses marcadores epigenéticos a desenvolver a doença. Então, por isso que ela é genética. Outra situação é não conseguir aceitar ou digerir algum tipo de comentário, crítica, sugestão em que você se sinta atacado, desqualificado, incapaz. São observações que para você não aparecem como uma simples observação, mas como algo pessoal, como um ataque realmente. Então, você também engole, você também não consegue se posicionar frente a isso e também pode ser aí um gatilho. Outra situação é não aceitar, não digerir algum tipo de notícia muito difícil que chegou para você e você não consegue elaborar muito bem. E pode ser qualquer tipo de notícia, pode ser a perda de um emprego, a perda de um ente querido, sei lá, de repente alguém vai embora e você não esperava, né? Não ter mais contato com essa pessoa, uma crise financeira, uma doença muito grave, N coisas, vai depender do que para você, né? Vai aparecer ali, tem importância e como que isso vai se manifestar aí em você, né? Qual a importância que isso tem no seu contexto de vida. Uma falência, né, de uma empresa, por exemplo, enfim, traição entre sócios. Nossa, tem N situações, aí você vai ver onde se encaixa na particularidade da sua vida. Então, em geral, esse conflito ele é ativado quando acontece um determinado evento. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: imaginem que nós estamos aqui num churrasco de confraternização entre vários colegas de trabalho e de repente um colega de trabalho vem e comenta: eu fiquei sabendo que na virada do ano a empresa vai precisar fazer umas adaptações e algumas pessoas vão ser demitidas. E de repente, nesse exato momento, você estava comendo um pãozinho daqueles que a gente está fazendo lá junto com churrasquinho, com alho, delicioso, que tem glúten. Mas nesse momento você sente um choque quando escuta isso do seu colega. Porque imediatamente você pensa: nossa, eu posso ser uma dessas pessoas. E agora? Como vai ficar a minha vida? Vai desorganizar tudo na minha vida. De repente eu sou o provedor da minha família. E se eu perder meu emprego? Então, o que acontece? Aquele choque que você tomou naquele momento, em que você de repente estava comendo aquele pãozinho,
pode ter feito com que o gatilho, tanto da predisposição genética quanto só da sensibilidade ou intolerância, se manifestasse com aquele determinado evento. E então, a partir daí, toda vez que você come algo que contém glúten, você tem aquela sensação de desconforto, de má digestão e de má absorção de todos os nutrientes dos alimentos que você ingere. Esse exemplo pode parecer até um pouco bobo, mas ele não é. Isso explica por que tem pessoas que comeram alimentos com farinha, com glúten, enfim, muitos e muitos anos e foram apresentar sintomas só mais lá, na vida adulta, às vezes até numa vida um pouco mais longínqua, lá pelos 40, 50 anos, às vezes pelos 20, mas não quando criança. Então, o que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que realmente o nosso corpo, ele é tão inteligente, gente, que ele nos avisa, ele se manifesta, ele diz, olha, aconteceu algo que causou um choque, um trauma aí dentro de você, emocionalmente falando, que ajudou a essa predisposição, ou então até se manifestar algo novo, mesmo que você não tivesse uma predisposição, como forma de resposta, de reação à tentativa de se defender, de você não sentir isso que você está sentindo. Então, veja bem, que evento foi esse? É isso que seu corpo está te convidando a questionar. Que evento foi esse nesse momento em que você começou a apresentar intolerância, sensibilidade ou que a doença celíaca começou a se manifestar em você? Lembra, busca na sua memória. Onde foi que começou tudo isso? Que situação, que momento, que contexto de vida você estava vivendo? Em que ambiente emocional você estava inserido quando isso aconteceu? São respostas muito importantes para você poder entender, porque o glúten, ele não é o verdadeiro causador, digamos, da situação, né, do problema, da doença, ele não é a verdadeira raiz, ele é, digamos assim, a ferramenta que faz com que a doença se manifeste. Mas existe uma outra raiz aí por trás, além da predisposição genética, que fez com que esse marcador epigenético começasse a se desenvolver e a doença viesse à tona. Se pergunta o que aconteceu, quando isso tudo começou. Talvez você vai encontrar a resposta dentro desses aspectos que eu falei anteriormente, né, do que você não consegue aceitar e digerir, e mais umas perguntinhas que eu vou trazer aqui como sugestão para vocês daqui a pouco. Mas antes eu quero explicar o seguinte, o que acontece com o nosso intestino? Ele começa a multiplicar algumas células na tentativa de conseguir absorver esses pedaços, né, que a gente não consegue digerir, que são o glúten, que ele não é bem processado, nosso intestino não consegue ter essa capacidade devido à doença celíaca. Então, e como ele produz essa quantidade de células, nessa tentativa de absorver esses pedaços do que eu não digeri, vamos trazer isso para cá, para a vida real, para o emocional, o pedaço de algo que eu estou inserido, ou uma situação, ou um evento, ou uma pessoa, ou algo que eu escutei que eu não consigo digerir. Bom, quando eu me dou conta, eu consigo entender quando isso tudo começou, qual foi o evento, qual foi o gatilho, qual foi o choque inicial. Bom, eu já começo a ajudar o meu organismo, o meu intestino, começar a voltar a funcionar de forma mais natural. Bom, se você já tem a doença instalada, é óbvio que você vai precisar continuar com um acompanhamento médico, com restrição alimentar, enfim, não vai arriscar. Mas é importante que você entenda esse conflito emocional para que você também dê tempo para o seu corpo começar a se adaptar aos poucos ao funcionamento natural dele de novo, porque você já está desconectando ele desse choque, desse trauma emocional, que nem você deu conta naquele momento que era isso, né? Que era um trauma, um conflito. Porque a gente nunca se dá conta o que é um trauma, um conflito, um choque. Simplesmente acontece algo, a gente tem sensações, emoções, enfim, mas a gente não nomeia. Ai, meu Deus, tomei um choque, um trauma, um conflito emocional se instalou em mim. Não é assim, né?
A gente só vai se dar conta depois quando o nosso corpo começa a manifestar reações na tentativa de nos sinalizar e de nos ajudar a elaborar realmente isso que aconteceu e nos traz muito desconforto. E quando essa compreensão, essa tomada de consciência acontece, essas células que se multiplicaram na tentativa de ajudar a digerir esses pedaços que estavam ali, né, com glúten no nosso intestino, elas não podem ficar ali, é um excesso de células, isso pode se formar aí um tumor, né, ou então pólipos dentro do nosso intestino. Mas quando a gente consegue uma resolução para o conflito, a gente entende, acolhe, vai buscar uma solução adequada, saudável, adulta, né, para a situação, essas células que se multiplicaram, elas são destruídas pelas bactérias e fungos que a gente tem dentro do nosso intestino. Eles conseguem combater isso, essas células conseguem ser desmanchadas. Então, por isso que às vezes vem também uma diarreia, uma dor abdominal, uma flatulência, enfim, porque tá fazendo uma limpa, né? Tá reorganizando aí esse intestino delgado para poder expelir tudo que ficou ali em excesso. Inclusive, essa produção excessiva de células para tentativa de funcionamento adequado aí do nosso órgão, que é muito importante, nosso segundo cérebro. A gente precisa entender que todas as doenças são criadas por nós. Mesmo que a gente tenha uma predisposição genética, a partir do que a gente vive no nosso ambiente, seja ele qual for, este ambiente emocional nos afeta. E aí você precisa se perguntar como este ambiente que eu estou inserida está me afetando. Se for de forma negativa, em que eu me sinta mal, atacada, desqualificada, vulnerável, traída, excluída, rejeitada, humilhada, o que for, realmente o meu corpo vai sentir. As nossas células são a expressão das nossas emoções, elas reagem a partir das nossas emoções, gente. Tudo que a gente libera de hormônios, neurotransmissores, são os comandos para a forma de absorção de nutrientes, de funcionamento dos nossos órgãos. Então, se a gente não tiver um equilíbrio emocional, não conseguir lidar com as coisas de uma forma adulta e saudável, buscar soluções, o nosso corpo vai responder, o nosso corpo vai se manifestar, com certeza ele vai. Então, por exemplo, eu mesma que estou me colocando como exemplo, que tenho uma leve sensibilidade e intolerância a glúten, quando eu como em excesso, eu sei onde é que está o que é difícil para mim digerir. É muito difícil para mim aceitar situações de injustiça, de animosidades, de desconforto em relacionamentos. Eu trabalho com pessoas, eu acredito no ser humano. Eu gostaria muito de ver todo mundo podendo se relacionar de forma saudável. E aí, quando eu vejo as pessoas se relacionando de uma forma tão superficial, tão líquida, tão escorregadia, tão fútil, atacando uns aos outros, acusando uns aos outros, criando situações desconfortáveis, desnecessárias, tendo comportamentos infantis, realmente é muito difícil de digerir. Então eu preciso sempre trabalhar um pouco isso em mim, né? E dizer, olha, isso não tem nada a ver com você, sai daí, não se movimenta, não se envolve, porque você não vai conseguir resolver. Só consigo ajudar quem chega até mim realmente, né? Porque realmente vem para um processo de evolução, de transformação terapêutico. Isso é diferente, eu tô falando de mim como uma experiência pessoal realmente, né? Quando eu me relaciono com as pessoas ou vejo as pessoas se relacionando ao meu redor, fora do meu ambiente de trabalho. É muito complicado. Então, talvez eu poderia até ter desenvolvido uma doença celíaca, mas como, né, eu trabalho muito isso em mim, existe lá, digamos, uns 20% de mim que fica incomodada. Não se deixe abater, mas fique incomodada. E o meu corpo sinaliza, né, que tem algum desconforto, que tem algo que eu não tô conseguindo realmente digerir e aceitar. E aí eu me acolho como eu posso. Bom, mas é importante a gente se dar conta disso, né? Ter consciência de como a gente funciona, porque quando eu estou num ambiente em que eu vejo esses tipos de comportamentos, eu mesma já me acolho e digo, bom, vou sair daqui, porque não está me fazendo bem essa energia, não está me fazendo bem a forma que essas pessoas estão se comunicando, elas estão se relacionando, então eu me retiro para me proteger.
Então a gente precisa aprender, né, algumas ferramentas, algumas técnicas aí com a gente mesmo para nos proteger de algo que nos faz sentir mal. Enfim, a gente é prioridade, né? Afinal de contas, a gente só tem a gente mesmo, se você parar para pensar. Eu só tenho a mim, o meu corpo, a minha mente, é tudo meu. Se eu fizer mal pro meu corpo, não é os outros, sou eu que estou permitindo que algo me afete de alguma forma. Então eu preciso evitar que isso aconteça e aprender a não me deixar afetar, aprender a me proteger. Todas as doenças têm origem em sentimentos de dificuldade de perdoar, de aceitar algo, de digerir algo, de elaborar alguma coisa, de compreender, de levar as coisas de forma natural, por mais que elas sejam desconfortáveis, como eu estava falando agora mesmo, de como eu lido com essas situações que me incomodam. Se a gente não aprender a perdoar, aceitar, elaborar, né, digerir, dar conta dessa situação como for possível para cada um de nós, a gente vai convidar o nosso corpo a desequilibrar o funcionamento dele e adoecer sim. Quando eu consigo aceitar, perdoar, elaborar, digerir algum tipo de ressentimento dentro de mim, eu consigo eliminar qualquer tipo de inadequação ou mau funcionamento do meu organismo e eliminar aquilo que está dentro dele que não serve mais, que poderia até estar me fazendo mal. Isso chama-se desapego. Então se pergunta no que você fica apegado, que mágoas você fica apegado, quanto tempo você fica guardando memórias, coisas que te machucaram, mágoa, rancor de alguém ou de alguma coisa ou de alguma situação. Também fica uma dica aí para você pensar. Eu vou deixar aqui então algumas perguntinhas para você refletir sobre o seu estado atual e também sobre quando começou a se manifestar essa doença celíaca ou então a intolerância ou a sensibilidade a glúten. Vamos lá. Perguntinha número 1. Qual conflito existe na minha vida que eu não quero saber de resolver? Não quero resolver, não quero olhar para isso, deixa para lá. Finge que não existe, mas está aí dentro de você te corroendo. Número 2, que conflito eu estou evitando de resolver ou dissolver que eu não tenho coragem de me posicionar? 3, que conflito eu finjo que não existe, porque eu não consigo digerir? 4, por que não consigo tomar consciência da minha situação atual? Não consigo suportar o que está acontecendo na minha vida, seja no âmbito pessoal, profissional, familiar, financeiro, em relacionamento amoroso, que acabo transferindo como uma manifestação para o meu corpo. 5. Quais áreas da minha vida que me fazem sentir tanto medo que acaba que eu quero evitá-las? 6. Até que ponto eu uso a minha doença ou a minha intolerância para manipular o ambiente o qual eu vivo? Pesada essa, né? 7. Como eu lido com o amor e com a minha capacidade de amar o próximo, de perdoar, de aceitar? E 8. Como está a minha agressividade comigo mesma e com os outros? Eu consigo me perdoar sobre situações mal resolvidas, decisões que eu não consegui tomar ou coisas que eu não consegui viver? Consigo fazer isso com o outro também? Pois é. Ficam aí essas 8 perguntinhas para você refletir, pensar, ver o que acontece na sua vida hoje, qual o seu contexto atual de vida, quando começou a se manifestar os sintomas. De repente você vai encontrar aí a chave mestra que vai trazer resposta para você do porquê o seu corpo começou a manifestar essa reação de tentativa de te mostrar o que está acontecendo aí dentro de você. A verdadeira causa das enfermidades está dentro
de cada um de nós. No momento em que ela se manifesta, a gente precisa do acompanhamento médico, mas também precisa de um acompanhamento psicológico. Nunca se deve excluir esse acompanhamento, ele é extremamente importante. O nosso equilíbrio psicoemocional é a chave do equilíbrio do nosso corpo. Entenda isso. Não quer dizer que as emoções, repito, sejam as chaves para as doenças. Não é isso que eu estou dizendo. Você não fica doente porque você ficou triste, mas você ficar triste faz com que o seu corpo possibilite com que a doença possa se emergir. Então, se você tem a predisposição genética e ativa os marcadores epigenéticos, se você está com uma imunidade baixa e você está mais vulnerável a se contaminar com bactérias ou vírus, enfim. Então, tome muito cuidado, porque você é dono do seu corpo, da sua vida e da sua mente. Você controla isso, e não a sua mente te controla, e não as emoções te controlam. Se estiver acontecendo isso, você está dando esse poder para sua mente. E lembrando que a mente mente para a gente, na tentativa de nos proteger da gente sentir a dor do trauma, do choque ou do conflito. Então, gente, é melhor olhar para você poder ter consciência e poder conduzir sua vida de forma saudável, consciente e equilibrada. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Já tem bastante conteúdo nesse vídeo. Se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários pra gente saber e fala da sua experiência para que as pessoas que estiverem assistindo o vídeo também possam usar como referência, pode ajudar muita gente. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho para receber aí as notificações de novos conteúdos. Podem deixar sugestões de doenças, patologias, sintomas, assuntos de psicologia em geral, emocional, relacionamentos, que eu tô construindo muita coisa e aos pouquinhos eu vou colocando aqui. Nos vemos no próximo vídeo então. Até lá!